Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. Pessoal, se liga aí que hoje o vídeo é extremamente especial, quero compartilhar com vocês sobre a verdadeira sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus que Ele deixou registrado nas Escrituras Sagradas e como obter esse tipo de sabedoria e como usufruir dessa sabedoria. Vamos lá, o texto que a gente vai começar aqui está no livro de Tiago. Vou tirar o óculos aqui para enxergar de perto, né? Eu enxergo melhor de perto assim, sem ele. Está em Tiago capítulo 1, versículo do 5 até o versículo 8. Acompanhe comigo a nossa leitura e redobre a sua atenção. Está escrito assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Em algumas versões bíblicas vai estar falando assim que ele dá liberadamente, né? Quer dizer o quê? Que ele não vai reter para ele esse tipo de sabedoria, mas se pedirmos a ele, ele vai nos dar. Mas veja a forma com que ele vai nos dar, ó. E ele não lança em rosto, pois ser-lhe-á dada essa sabedoria. Versículo 6. Peça, porém, com fé. Existe uma condição aqui, ó. Peça, porém, com fé. Pediu o quê? Sabedoria. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Por que ele faz essa comparativa aqui, ó, essa analogia? Por que ele usa essa parábola? Tiago aqui, ó, discípulo de Jesus, ele fala que será semelhante à onda do mar, levada de uma de outra parte. Porque você tem que acreditar. O que é fé? Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É a certeza daquilo que eu estou esperando e é algo que vai se tornar visível, mediante ainda o que não é visível. É a prova, é a certeza das coisas que não se veem. Você vai acreditar no sobrenatural de Deus, em algo que não aconteceu ainda, mas naquela esperança, aquela expectativa, aquele otimismo que aquilo pode acontecer na sua vida, que aquilo pode acontecer em algo que você está se preparando, no milagre que você não está vendo ainda. Isso é fé. Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que ele está falando aqui? Se você pediu sabedoria a Deus, você tem que acreditar que os meios que ele vai utilizar, essa sabedoria vai chegar até você. Nos tempos de hoje, o que eu entendo aí que Deus vai gerar sabedoria em nós? Ele pode usar meios como pessoas para nos orientar, nos direcionar a respeito de algo que nós estamos buscando. Hoje tem tipos de cursos preparatórios, hoje tem oportunidades de aprendizado. Ele pode usar pessoas ou você ir em busca de livros que de repente ali, tutoriais que você vê na internet, que tem ferramentas. Ele pode usar recursos do dia a dia para mostrar para você um caminho para você adquirir esse conhecimento e abrir a sua mentalidade. Ou também inspirações de ideias, de insights, para você construir algo que ainda não existe. Vamos lá. Continua no versículo 7 aqui, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, se não tiver fé, quando você pede sabedoria, mediante uma oração. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque tem gente que pede sabedoria a algo e se torna inconstante. Uma hora ele quer fazer algo, outra hora ele não quer fazer algo. Uma hora ele vai para um caminho, outra hora ele não vai para outro caminho. Essas pessoas inconstantes, para que Deus, na sua infinita sabedoria, quando a pessoa pede sabedoria para resolver algo, solucionar algo, vai dar sabedoria para essa pessoa, e aí essa pessoa começa a caminhar para aquele caminho, para se tornar um especialista em algo, e de repente ela para e muda a direção. Vamos lá. Tinha uma pessoa que ele queria ser muito usado na área de cura, mas o cara não quer orar por ninguém, ou o cara também não quer fazer uma preparação na área da medicina, que de repente ele pode se tornar um grande médico, um grande especialista. Então ele não procura esses meios, esses recursos. Ele pode às vezes até começar algo, mas ele não se impõe a ajudar as pessoas desde o começo, antes de aquilo de acontecer plenamente na vida dele. Então, antes disso se concretizar, você tem que se preparar. Deus vai te dar recursos, caminhos, meios, circunstâncias, situações para que isso se concretize na sua vida. Mas, se você não fazer a sua parte também, dificilmente acontecerá. Mas veja um cara em especial na Bíblia
que pediu sabedoria a Deus e ele concedeu, mas teve um motivo especial para Deus conceder a sabedoria a ele. Agora dá uma olhadinha aqui, o que está escrito aqui, ó, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 3 adiante, está escrito assim, ó: e foram Salomão e toda a congregação, seria o quê? Todo o povo, com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, que era um local ali da cidade, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Holocausto, para quem não sabe, era sacrifício daquela época. Quando a pessoa tinha um grande poder aquisitivo, eles sacrificavam bois. Outros, com a classe menor, sacrificavam ovelhas. Outros sacrificavam, quando era a pessoa mais pobre, né, financeiramente falando, eles sacrificavam pombinhas, tipo rolinhas. E sempre quando faziam os sacrifícios eram ou de gratidão perante as coisas que estavam sendo feitas, realizadas, eles levavam aos sumos sacerdotes, onde apresentavam ali a transferência de pecado, por assim dizer, quando a pessoa pecava também. Era um ritual daquela época, era um ato simbólico e profético, que havia uma transferência do pecado da pessoa para os animais que eram sacrificados perante o Senhor. E olha que interessante, imagine nos tempos de hoje, como se fosse um churrasco, por exemplo. Para quem gosta de churrasco, né? Um boi quando ele é assado, ou um porquinho no rolete e tal. Eu quero que você entenda, imagine comigo, só para você ter uma analogia e não pensar como algo terrível, né? Na época, eles pegavam esses animais, quando eles faziam esses sacrifícios, havia toda a preparação, eles sacrificavam sim os animais. Os animais aí, eles eram sacrificados pelos sumos sacerdotes, na época, como um ato de gratidão pelo que o Senhor estava realizando ao povo. E esses sacrifícios, quando esses animais eles eram queimados, semelhantemente ao churrasco no tempo de hoje, assim, né, aquele cheiro ele subia. Eles entendiam que era como um incenso agradável aos olhos do Senhor, na cultura daquela época. Claro, lembrando a vocês que nos tempos de Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo de Jesus, ele não utiliza desse meio, mas desse sacrifício de animais. Ele nos ensina a sacrificar sacrifícios de louvores. O que seria isso? Você tirar um tempo de adoração e louvor ao Senhor. Não é mais usado esse método de sacrifício do Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento era uma cultura daquela época, simbolizava outras questões daquela época. Entenda que nós estamos na Nova Aliança. Jesus, ele veio e transformou isso. Nós vivíamos na dispensação da graça de Deus. Então, mas só para você ter uma ideia, que quando ele realizou esses 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse assim, ó: pede-me o que quiseres, Salomão, e eu te darei. E Salomão disse a Deus: você usastes de grande benefício com Davi, seu pai, e a mim me fizesses, e no caso ele tornou o rei no seu lugar. Por que rei no lugar? Salomão, ele assumiu o reinado após a morte de Davi. Um pouco antes de Davi morrer, ele passou para ele, né, o cetro, o governo, algumas orientações. Mas olha no versículo 9 aqui, ó: agora, pois, o Senhor Deus confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo muito numeroso, como o pó da terra. Tipo, era muito grande o povo que ele estava ali, por assim dizer, governando, dali para frente. Então, só que olha o que ele fala aqui, ó: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Pede sabedoria. Para quê? Para governar o povo, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este povo? Então ele fala assim, ó: como que eu poderei ajudar, como poderei governar, como poderei julgar esse povo se eu não tiver sabedoria, se eu não tiver um conhecimento? Versículo 11, então Deus disse a Salomão: porquanto
ouvi isso no teu coração e não pedisses riquezas, não pedisse para mim fazenda, nem a morte dos teus inimigos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para que possas julgar o povo sobre o qual eu te pus rei, então sabedoria e conhecimento te serão dados. Aí Deus falou assim, tá bom, vou te dar então sabedoria e conhecimento. Primeiro ele analisou para que ele estava pedindo aquilo, e outra, os tipos de pedidos que ele poderia ter realizado a Deus ali, que ele poderia ter feito quando Deus apareceu para ele em visão, e ele pede algo que não é só para benefício próprio, mas era para beneficiar o povo que ele estaria para governar. E te darei riquezas e fazenda, Deus falando para ele, ó, te darei também riquezas e fazenda, e te darei também honra, qual nenhum rei antes de ti teve. Nenhum rei antes dele teve essa honra e nem esses atributos de riquezas e fazendas e honra que Deus falou que ia dar para ele. Ó. E depois de ti não haverá nenhum outro rei semelhante a ti. Pai amado, olha só o que Deus faz na vida de Salomão. Ó. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e cavaleiros, e pôs também cidades e carros junto ao rei de Jerusalém, e fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras. Tipo assim, foi abundante, que era comum as riquezas ali, ó, durante o reinado de Salomão. E cedros em tanta abundância como figueiras. Cedros é o tipo de madeira que naquela época era caro. E pelas campinas eram cheios. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam fio de linho por um certo preço. E fazia subir ali e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por diante. Por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ele começou ali a trabalhar forte o comércio. Ele começou ali a levantar pessoas para negociar por ele, representantes também. Mas olha o efeito da sabedoria dele ali, ó. Ele já começou a estabelecer ali guardas no seu reinado, começou a superabundar pedras preciosas, riqueza, ouro, prata, as especiarias mais caras daquela época possuíam no reinado dele. Tudo no efeito da sabedoria que Deus havia dado a ele, e liberou uma palavra profética, falando que não haveria outra pessoa mais rica do que eles, mais abundante do que ele na questão de riquezas e também honra. Agora, olha aqui, você já começa a ver os sinais de sabedoria. Começou a afetar a área financeira, agora entra também na área de solucionar problemas. Triplique a sua atenção, não é nem redobrar a sua atenção, é triplique a sua atenção. Para dar uma olhada aqui, qual é o efeito que a sabedoria gera na vida de uma pessoa que está com problema. A sabedoria, ela serve muito para solucionar pequenos, médios e grandes problemas na vida das pessoas. Sem a sabedoria, dificilmente Salomão conseguiria solucionar esse problemão aqui, ó. Está escrito aqui, ó. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e a esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós que estávamos na mesma casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se pela manhã para dar de mamar ao filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho é o filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Resumidamente, 2 mulheres que moravam juntas, uma teve um filho, uma criança, né, que estava grávida. 3 dias depois nasceu o filho da outra. E elas compartilhavam a mesma cama. A impressão que uma cama bem mais comprida, né?
e uma cama de casal, por assim dizer. Só que durante a noite, uma acabou rolando e matou o filho, sem querer ali, acabou, né, asfixiando, comprimindo, enfim, matou a criança. E aí quando ela acordou, a outra ainda estava dormindo. Aqui estava com o filho vivo em seus braços. Ela trocou os filhos. Pegou o filho que estava vivo, ficou com ela, e pegou o filho que era dela, que estava morto, colocou com a mulher que estava ao lado dela. Então, quando elas acordaram de manhã, ficou aquela briga, aquela relutância ali, falando que de quem era o filho vivo. Ninguém queria saber do filho morto, mas queriam ficar com o filho que estava vivo. E essa questão vai chegar até o rei Salomão para resolver esse problemão. Olha só aqui, ó. Versículo 23. Então disse o rei: esta diz que o que vive é o meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é o meu filho, e o meu filho é o que está vivo. Tipo assim, as duas continuam brigando, discutindo, falando que o filho vivo é delas. Ninguém quer saber do filho morto. Só que, como descobrir quem que é a verdadeira mãe? A pergunta-chave é essa. Quem que é a verdadeira mãe do filho que está vivo? Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Traz aqui uma espada. E trouxeram ao rei uma espada. E disse o rei: eu vou dividir as crianças em duas partes, o menino que está vivo. Eu vou pegar a espada e rachar ele no meio, aí eu vou resolver esse problema. Darei a metade a uma e a metade a outra. Mas quando o rei disse isso, mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, meu senhor, dá-lhe um menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem é meu e também não seja seu, divide-o antes. Então falou assim, ó, ao pensamento de duas mulheres: já que não vai ficar para mim, uma pensou assim: já que a criança não vai ficar para mim, também não vai ficar para você. O pensamento de uma. Imagina ela falando em voz baixa: se não vai ficar para mim, mas também não vai ficar para você, já que você quer ficar com a criança viva. Já a verdadeira mãe falou assim: ó, senhor, meu rei, eu não quero que divida essa criança. Se for para matar ela, antes, dê para outra mãe, para que ela permaneça viva, a criança, mas eu não vou ver a morte dela, não vai prejudicar esse pequenino. Então respondeu o rei, ó, versículo 27, então respondeu o rei e disse: dai a este um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a verdadeira mãe. Na hora que ele fez isso, ele já fez de forma intencional para descobrir quem era a verdadeira mãe. Ele sabia que a verdadeira mãe, ela iria se manifestar com compaixão e misericórdia. Ela não gostaria que o filho dela sofresse algum dano. Versículo 28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Agora você entende a extrema importância de você que está me assistindo buscar sabedoria de Deus? Ela ajuda a solucionar os maiores problemas existenciais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.